Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar hortênsias. E a palavra de hoje está em Salmo, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Aqui nós temos o risco. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelo latão e vamos usar o cinza, que você pode misturar branco com preto, um pouquinho do violeta, sépia e marfim. Lembrando que você pode simplificar tudo e fazer só com branco e cinza, se você quiser. Eu vou usar um pincel número 8, ele tá aparadinho, mas tá com cerda comprida, para facilitar o preenchimento. E eu vou começar por aqui. Eu quero imaginar a luz chegando da esquerda para a direita. Então, essa área aqui, que é dentro do latão, vai ficar mais clarinha. Eu vou começar colocando o branco. Agora eu vou pegar um pouquinho do cinza. Vou fazer uma sombra aqui, ó, desse lado. Não precisa misturar muito, tá? Porque o latão, ele reflete de todos os lados. Então, sempre... E ele não vai ser assim, tipo lisinho, novo. Um latão mais velho, ele tem várias nuances de cor por causa da luz. Um pouquinho de cinza aqui, ó, bem em cima do risco, tá? E já vou colocar uma pontinha de sépia aqui, ó, junto com o cinza. E agora com o pincelzinho 2 e o branco, eu vou fazer aqui, não na borda, tá? Um pouquinho pra dentro. Uma linha pra ficar bem certinho o branco. Prontinho. Agora nós vamos fazer esta parte aqui. Eu vou fazer de pedacinho pra você não se perder. Vai ficar bem fácil. Essa parte aqui, eu vou colocar uma luz aqui, ó. Porque é o espaço, considerando que isso aqui é redondo, essa área aqui é o espaço que tá mais alto. E já vou colocar um pouquinho do branco aqui, que é a segunda parte. Nesse lugar, a gente coloca assim, ó, de pé, seguindo essa linha. Aqui, a linha mudou, então a gente muda também o jeito de colocar a tinta. Vou colocar um pouco mais, porque esse espaço, a princípio, seria o lugar que vou deixar o branco quase puro. Agora, eu vou completar com marfim. Vai dar pouca diferença, mas dá diferença sim. O marfim todo mundo tem, mas se você não tem, você mistura um pouquinho de amarelo ouro com branco. Do lado de cá não vou chegar até a hortênsia, tá? Ó, viu? Preservei aqui o espaço branquinho. Agora já vou usar aqui, ó, o pratinho. Eu vou colocar uma pinceladinha de violeta e uma pincelada de cinza. Proporção igual. E com essa misturinha, eu vou fazer a sombra. Primeiro aqui, ó, nesse cantinho, que a hortênsia tá lançando sombra pra cima do latão. Agora do lado de cá. Aqui essa sombra já vai ficar um pouquinho mais fraca, porque a gente tem o marfim embaixo.
E também, ó, não misture muito. Vai colocando, limpando o pincel. É para ficar uma nuance da cor. Onde tem um risco, você pode passar uma pincelada assim, ó, mais forte. Enfim, aqui só um pouquinho. Você viu que eu tô trabalhando com uma pincelada de pé aqui. E aqui a pincelada é deitada, acompanhando aquela linha ali. Aqui, chegando no branco, eu não coloco a sombra. Vou passando o pincel, ele tá sem tinta praticamente na ponta. Peguei só um pouquinho para marcar ali a linha. Um pouquinho mais escuro aqui. Pronto essa área. Agora a gente vai para a parte de baixo, que é o corpo dele. Aqui a gente não tem nada na frente. O latão tá na frente da folha. Eu vou colocar uma luz nesse espaço aqui, ó. Uma luz de branco puro. Lembrando que ele é redondo, então dos dois lados sempre tem um pouquinho de sombra. Aqui não vou encostar porque o laço tá a fita tá por cima, então aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Ó, comprido aqui. Vou colocar aqui uma pincelada também de luz. Cheguei até em cima ali, ó. E vou colocar uma linha um pouquinho menor aqui. Onde tem esse branco puro, você não deve passar outra cor, tá? Agora eu vou preencher o restante com o marfim. Pronto, preenchi. Agora eu vou fazer novamente aquela misturinha. Uma pincelada de violeta cobalto e uma pincelada de cinza. Ficou bem mais forte. Meu pincel tava sujo ali, então eu vou colocar. Vou colocar aqui também um pouquinho do marfim. Já vai deixar esse violeta bem mais claro. Com o pincel carregado de tinta, eu vou fazer aqui, ó, uma pequena sombra embaixo da hortênsia. Agora, mais um pouquinho e eu vou passar na linha toda, bem em cima do risco. Limpo o meu pincel levemente para dentro. Agora, aqui, olha, eu tenho branco daqui até aqui. No meio desse espaço, eu vou fazer aqui, ó, assim, uma sombra que vai sumir por aqui. Só um risco de sombra. Aqui embaixo, um pouquinho. Lembrando que aqui a gente tem que trabalhar nesse movimento, tá? Aqui embaixo também. Atrás da fita. Na base. Onde eu tenho esse marfim, bem no meio do marfim. Acho que esse violeta ainda tá muito claro. Vou escurecer um pouquinho mais. Um pouquinho mais de cinza aqui. Você vai fazendo misturinhas também. Não tenha medo de fazer misturinhas. O efeito sempre vai ser bom se você usar esses tons. Vai dar certo, tá? Então não tenha medo, não. E a gente precisa fazer misturinhas porque enriquece muito o nosso trabalho. Quando a gente tem tonalidades diferenciadas. E assim, o trabalho de cada um vai ficar diferente, não vai ficar igual ao meu. Cada um vai ter uma tonalidade.
Aqui eu tinha o escuro em cima, aí eu tenho um claro embaixo, que faz uma divisão. Aqui eu tenho escuro, aqui eu tenho outro claro. Aqui eu vou colocar mais uma linha de escuro. Essa linha aqui vai descer um pedacinho aqui, vai descer aqui. Aqui um pouquinho só. Para fazer, vou colocar o pincel de pezinho para fazer aqui, ó, em cima do risco. Novamente. Contorninho até embaixo. Limpo o meu pincel para cima. Aqui a fita se torceu, então ela não fez tanta sombra aqui atrás. Não vou colocar sombra aqui. Preservei as áreas de branco, tá vendo? Agora eu vou lavar o meu pincel. Troquei de pincel, peguei o número 6, aparado, que é menor, uma pincelada do cinza e uma pincelada do sépia. Agora, a gente vai dar uma escurecidinha aqui, ó, no cantinho. Pode dar uma puxadinha de pincel, mas não cubra aquela cor que você tem embaixo. Aqui, por exemplo, ó, vai ficar bem no meio. Esse tom esse tom mais marrom assim da mistura. Enfim, a gente vai enxergar branco, marfim, aquele tom de mistura de violeta com cinza e o tom de mistura de sépia com cinza. Aqui desse lado eu vou colocar esse tom na linha toda. Aqui embaixo fica escurinho. Agora eu vou pegar uma pincelada desse tom mais escuro. Vou passar aqui, fazendo essa linha inteira mais escura. O restinho de tinta eu vou fazer aqui também. Mais um pouquinho. Tá vendo? Essa beiradinha aqui, eu tenho a borda. E um pouquinho para baixo, vou fazer essa beiradinha. Uma linha de fora a fora. Aqui também. Aqui eu até já passei o branco, mas eu vou escurecer um pouquinho com essa tonalidade. Agora, para finalizar com o pincel 2 e o branco, eu vou fazer de novo aqui. Olha como agora apareceu mais. Depois daquela pequena sombra. E essa borda aqui. Apesar de que a gente vai fazer a folha ali dentro ainda, mas eu já vou deixar aqui pronto. Depois, se precisar, a gente retoca. Aqui eu tenho uma luz, então vou deixar um ponto assim mais acentuado. Prontinho. Isso a gente deixa secar. Enquanto seca, nós vamos fazendo as folhas. Esta folha, eu vou fazer assim. Eu vou preencher inteirinha com verde musgo, usando o pincel número 6. Para fazer essa linha quebrada aqui, ó, você vai fazendo assim. Primeiro você faz a borda. Você bate o pincel lá fora e puxa para dentro.
Aí depois aqui dentro você só preenche mesmo. Pronto, preenchi. Agora eu vou usar o verde pântano para fazer a sombra. Primeiro, ela tá por trás dessa folha e dessa hortênsia. Então, eu vou colocar o verde pântano todo esse lado que ela ficou por trás. Verde pântano é mistura de verde pinheiro com preto. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado porque ele é muito forte. A gente vai colocando de pouquinho. Escurecido, eu vou colocar o verde pântano aqui, ó, no centro. E eu vou puxar pra cima, deixando a ranhura. Tá vendo que tá ficando a linha? Você viu que não precisa ficar tudo igualzinho? Agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de baixo, só que eu vou colocar a tinta na pontinha da folha e vou puxar para dentro. Eu não chego ali, eu não encosto essa linha. Assim como aqui, eu não preciso chegar lá na ponta. Não precisa fazer inteiro, mas pelo menos aqui, essa área maior, deixa essa ranhura. Feita a sombra, agora você pode até, se quiser, pegar um pincel menor, porque a gente vai iluminar com o marfim. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o pântano, só que ao contrário. Aqui eu puxei o pântano da direita para a esquerda, agora eu vou puxar o marfim nos intervalos da esquerda para a direita. Viu? O pântano entrou por aqui, o marfim entrou por aqui. Você não deve colocar o marfim em cima do pântano, porque o marfim é a luz e o pântano é a sombra. Luz e sombra não convivem no mesmo espaço. Do lado de lá é a mesma coisa, o pântano foi daqui para lá, então o marfim vem de lá para cá. Você tem dificuldade de fazer isso? Então, essa é uma boa oportunidade para você treinar. O acabamento dela, a gente pode fazer já com um pincelzinho zero. E eu vou colocar aqui, ó, com o marfim, aqui dentro, uma linha, sem sair ali daquela área muito escura. Aí, eu vou puxar aqui, ó, algumas ranhuras. Eu vou aproveitar onde eu tenho a claridade. E você pode puxar para o outro lado também. Como a tinta de baixo ainda tá úmida, essa ranhura, ela vai abaixar um pouco o tom ainda. Ela vai sumir um pouquinho. Se quiser, essa é a hora de fazer aquele acabamentinho de fora. Eu vou usar a cor mais escura para fazer aqui, ó. Não é um contorno geral, tá? Inteiro. Em alguns pontos. Aqui também. Prontinha a folha. Agora eu vou fazer as outras e depois eu te mostro. Aqui é só uma metade. Aqui é uma área de sombra e aqui a outra área de sombra, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a alça do latão. Com o pincel número 6, eu vou colocar amarelo ocre nele inteiro. Sem se preocupar muito, assim, com o contorno, tá? Por enquanto. Agora, com o pincel número 2 e o sépia, eu vou, agora sim, vou trabalhar o contorno. Essa área aqui, ó, vai ficar iluminada. Então, eu vou ter sombra aqui atrás e vou ter um pouquinho de sombra aqui, ó.
Você viu que eu tirei o excesso de tinta do pincel desse lado e só coloquei o pincel com sujeirinha ali. Eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia todo o contorno. Eu coloco a tinta, depois eu vou limpando o meu pincel para dentro. Aqui vai ter um pouquinho de sombra, porque a fita tá por cima. Desse lado, mesmo a fita estando por cima, a gente não tem sombra. Porque a luz tá chegando desse lado. Misturadinho o sépia, agora eu vou iluminar com marfim. Um pouquinho aqui. E eu vou dando pinceladinhas. Vou deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó, esse contorninho. Um pouquinho mais escuro aqui por dentro também. Essa parte aqui é de alumínio, então eu vou preencher com o cinza. Tô usando o pincel 2 e vai ser assim, ó, na largura do pincel. Esse aqui também. Quando chega aqui, ele dá uma viradinha assim, ó, mas não pode passar do centro. Olha o risco. Essa pinceladinha aqui, ó, fica exatamente no centro. Agora eu vou usar o pincel 0 e o branco para iluminar. A luz tá chegando desse lado, então é desse lado que a gente vai colocar uma linha de branco. Que não precisa ser uma linha contínua. Ela pode ficar assim, ó, interrompida. Não coloca muito na borda aqui, porque vai confundir com o fundo do tecido. Então, coloque em cima daquele cinza que você colocou ali embaixo. Aqui vai sumir, eu não vou levar até o final. E aqui a gente tem esse movimento. Acho que soltei muita tinta aqui. Vou voltar com um pouquinho do cinza. Vou aproveitar com o branco. E desse ladinho aqui, ó, eu vou colocar também. Não é um círculo inteiro, tá? É só assim uns pontinhos de luz. E com o pincel 2, com o branco, eu vou colocar aqui também. Mais larguinho e vai sumindo. Pronta essa parte. As folhas ainda estão molhadas, então nós vamos fazer a fita. Eu vou preencher esta pontinha aqui com violeta cobalto e com o pincel 6. Agora nós vamos iluminar um pouquinho com o branco. A luz tá vindo de cá, então a luz vai bater de cheio aqui, ó. Você coloca a tinta e vai levando ela pro lado, tá? Ó, vou pôr mais um pouquinho, coloco a pincelada. Eu não cheguei na borda de nenhum dos lados. Eu preservo essa luz aqui. Aí eu vou empurrando. Pronto. Você viu que aqui tem umas dobras. Eu vou fazer mais esse pedaço aqui, ó. Se você quiser, você pode preencher deixando assim, tá vendo aqui, ó? Eu tô deixando a linha. Olha, deixei um buraquinho ali para eu saber onde que está a dobra.
Se você não tiver problemas em localizar esses espaços, você pode preencher inteiro. Agora que eu preenchi esse pedaço, nós vamos colocar um pouquinho de luz nessa área aqui, nesta ponta. Isso já me separa esse desse, isso faz a dobra. E agora a gente acrescenta um pouquinho de luz aqui, ó. Não precisa colocar lá na bordinha. E vai trabalhando com o pincel fazendo esse movimento redondo. Depois, a gente pode colocar um pouquinho de luz aqui também. Assim. Eu vou sempre trabalhar colocando a luz no centro e puxando para os dois lados. Depois, aqui, tá vendo que essa parte passou por cima dessas outras duas. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui também. Quem tá por cima vai ficar mais iluminado. Quem tá por baixo recebeu a sombra. Essa fita, ela se torceu ali e se torceu aqui. Então, aqui também vai um pouquinho do branco. Vai colocando sempre de pouquinho, porque se você colocar muito, corre o risco de não dar conta de espalhar dentro do espaço e vai invadir a área de sombra. Com certeza, depois que secar, a gente vai voltar realçando esses brancos. Agora eu vou preencher com violeta cobalto o restante da fita. Preenchido. Aqui eu deixei o espaço, porque o branco vai aqui nessa bordinha. Só que eu não vou misturar pra cá, porque essa parte aqui, ela tá por trás. A luz tá chegando daqui. Então, vai ficar um pouquinho aqui. Depois, aqui a gente acerta com o pincel zero. Essa parte aqui também tem uma dobrinha aqui, eu quero fazer uma dobrinha que vai ficar assim, ó. Saio dessa linha, atravesso e termino nessa. Já aqui eu posso iluminar um pouco mais, porque a fita tá de frente. Ali em cima eu vou pegar o pincelzinho 2, porque eu tenho um espaço aqui que é a dobrinha da fita. Preenchi e eu vou colocar o branco aqui com o pincel zero, porque eu vou fazer aqui, ó, um contorno. Essa é a parte da fita. E eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou fazer aqui, ó. Melhor esfregar com o pincel 2. Esse aqui é a luz da parte dessa madeirinha aqui. E lá dentro vai ficar bem escurinho com o sépia. É um espaço bem pequeno, que se você quiser pode até deixar passar em branco, mas é algo que dá um efeito bem legal. Vou colocar um pouquinho do ocre. Aí, agora você vai enxergar melhor, né? Agora, voltando com o pincel 6 e o branco. Aqui eu vou deixar iluminado, porque essa é a parte mais alta aqui dessa partezinha de madeira. Depois eu tenho uma dobra novamente aqui, que eu vou deixar bem branco. Mas eu não vou fechar tudo. Agora, desse lado,
Eu gosto dessas fitas assim que ficam bem retorcidas. Então é necessário ir trabalhando pedacinho por pedacinho. Agora eu vou pegar o 2 novamente para fazer esse pedacinho aqui. Eu vou deixar essa ponta por cima. Então a linha fica ali, ó. Para baixo eu dou uma esfumaçada. Esperamos secar para fazer o acabamento, colocando novamente o branco e trabalhando com pincel zero nessas áreas assim de dobras. Agora nós vamos fazer esta hortênsia que ficou por trás. Primeiro eu vou passar diluente em toda a área da hortênsia e saindo um pouquinho para fora. Aqui tá bem sequinho. Preenchi. Agora eu vou começar com o azul marinho. E eu vou colocar assim, ó, uma camada generosa. Eu vou colocar desse lado também. Vou subir um pouquinho aqui. Agora, sem lavar meu pincel, eu vou pegar o violeta cobalto. Eu vou dando uma misturada já assim, ó, sem alisar, tá? De pincelada. Fechei a volta e agora eu vou terminar aqui com azul inverno. Também com pinceladas. Você já reparou que essa aqui vai ser nossa área de luz. Agora eu vou lavar o meu pincel. E com o meu pincel seco e bem limpo, eu vou fazer isso aqui, ó. Se lembra que eu falei para colocar um pouquinho de diluente para fora do risco? Porque agora a gente vai tirar essa linha muito forte que fica assim, ó, quando a gente só preenche. Cuidado para não deixar redondinho, porque a hortênsia ela não é redondinha, ela não é muito simétrica. Pronta a nossa base. Ainda com esse pincel grande, que é um pincel número 8, que eu preenchi, eu vou pegar agora nós vamos trabalhar a flor, tá? Mas eu vou pegar assim, ó, uma pinceladinha de violeta cobalto e vou fazer aqui umas pinceladas. Olha só, tô colocando assim, ó, de 3, de 4. Aqui pode deixar assim bem escuro. Fiz isso aqui em cima do azul marinho. Agora eu vou pegar um pouquinho desse azul hortênsia e vou fazer algumas aqui, ó. São pinceladas, tá? Ainda não estamos praticamente fazendo as flores da hortênsia. A tinta tá bem úmida. E essas florzinhas vão ficar só de base. Porque a gente vai trabalhar por cima com o branco. Essa eu vou fazer... Olha, tá saindo um pouquinho de violeta aqui do pincel, tudo bem. Essa hortênsia eu tô fazendo de forma diferente. Eu já fiz 2 vídeos, acho que 2 vídeos com hortênsia. Eu não vou trazer, não vou carregar o pincel para colocar aqui. Não, eu coloco só nessa área clara. Aqui. E aqui vai ficar assim mesmo, vai ficar mais escuro. Agora eu lavo meu pincel novamente. Os 2 vídeos, os outros vídeos que eu fiz de hortênsia, eu pintei de forma diferente. Eu pintei de uma forma bem mais simples. Agora eu vou pegar o pincel número 2, bem durinho, seco, e você vai trabalhar com ele sem lavar. Porque quanto mais você umedece ele, ele vai ficando molinho. E às vezes não dá para fazer esse efeito que eu quero fazer. E nós vamos usar
o branco. Carrega o pincel com a tinta só de um lado. Agora você vai esquecer essas formas aqui que você está vendo. Você vai criar novas formas por cima. Ó, uma pétala, segunda pétala, terceira pétala, quarta pétala. Você vai criando florzinhas dessa forma. Quando tiver um espaço, você pode até colocar assim, ó, uma pétala, mais uma meia pétala, sem se preocupar em fazer, sem deixar as florzinhas todas separadas, porque tem umas por cima das outras. Se você deixar o seu fundo bem úmido, com diluente e depois com tinta, você vai ter facilidade para fazer isso daqui, porque vai demorar para secar. Enquanto tá úmido, é muito mais fácil. Aqui nas bordas, você não precisa seguir assim, cada pontinha fazer uma florzinha. Você pode fazer uma florzinha que fique para dentro. Aquilo ali supõe-se serem florzinhas que estão lá por trás. Evita deixar muito excesso de tinta, tá? Você tem que colocar tinta, torcendo o seu pincel, aí você vai espalhando. Se ficar assim, ó, muita tinta, você dá uma espalhada, você recolhe aquela tinta com o mesmo pincel. E você pode usar para fazer já outra pétala. Aqui eu vou colocar uma tipo estrelinha. Se você tem bastante paciência, você vai gostar de fazer esse tipo de hortênsia. Se você não tem muita paciência, talvez você não goste muito, mas você pode fazer isso que eu tô fazendo aqui de forma bem rápida, sem desenhar muito. Eu comecei aqui, ó, na área de luz. E à medida que a gente vai avançando para o escuro, você deve ir trabalhando com um pouquinho menos de tinta no pincel. Essa daqui é a última que eu vou colocar assim bem branquinha. Ah, e outro detalhe, evita deixar que a sua pétala fique assim. Vou colocar uma aqui para baixo, assim, ó. Com um buraco ali escuro no meio, tá? Uma disfarçadinha. Sempre dê uma limpadinha de pincel. Aqui é uma área de sombra, né? Então, eu vou colocar assim, ó, vou fazer com um pouquinho menos de tinta. Deixando mesmo só uma nuance. Tem bastante tinta no pincel, isso aqui dá pra fazer as 4. Só torcendo e deixando uma manchinha. Vou fazer ali uma. Pronto, aqui eu não preciso mais. Essa área aqui tem que ficar bem escura. Então, eu vou fazer mais uma meia pétala aqui. Aqui só vou sujar. Você viu que o meu pincelzinho, ele já tá meio mole. Mas eu não lavei e não vou lavar. Essa área eu não vou encher de florzinhas fazendo contorninhos ali. Eu vou colocar uns pedacinhos, metades, e só limpo meu pincel pra fora. Aqui, acho que cabe uma assim.
essa área de fora vai ficar desse jeito. Eu não vou colocar mais florzinhas. Eu vou fazer esta outra, seguindo a mesma forma. Depois a gente volta, porque aqui a gente tem que iluminar algumas do centro antes de colocar os miolinhos. Esta aqui, eu já coloquei o fundo, só que eu quero deixar ela um pouco mais violeta, menos azul marinho. Então, eu já vou deixar manchas aqui com o violeta. Pronto. Agora eu vou pegar o azul hortênsia, do mesmo jeito. Olha, eu tô fazendo florzinhas de pétalas, mais ou menos aleatórias, umas por cima das outras. Meu pincelzinho número 6. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais acentuado, porque eu quero que esta fique mais clara que aquela. Embora aqui nesse lugar eu não vá colocar o branco. Ó, só com o pincel sujinho. Pronto, de azul hortênsia. Lavo meu pincel. Pego o pincelzinho 2, pego o meu branco. E agora, esquecendo essas florzinhas aqui, faz de conta que isso daqui não tem marcação de flor nenhuma. Bem aqui, que é a minha área de luz, eu vou começar fazendo as minhas florzinhas brancas. Fiz uma central, agora eu vou fazer outra viradinha pra cá. Olha, isso daqui que eu falei que não era pra deixar, tá? Dá uma desmanchadinha, se for o caso. Vou fazer outra aqui. Deixar essas pérolas perdidas ali. Agora, uma coisa bem interessante de você prestar sua atenção é que todas as pétalas, elas devem ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Você não pode fazer uma bem pequenininha e uma bem grande. Porque as florzinhas, elas seguem um padrão de tamanho. Aqui vou sujar só com o pincel um pouquíssima tinta. Você viu que eu trabalho assim e assim. Quando sobrar algum buraquinho assim que esteja te incomodando, você pode pôr assim uma pontinha, uma pinceladinha. Isso resolve o problema. Isso ajuda a disfarçar. Disfarçar espaços vazios. Enfim, treine essas florzinhas num paninho, que aí você vai ficar mais segura na hora de fazer direto aqui no teu pano, no teu tecido. Lembrando que não tenha medo de colocar tinta aqui, porque esse branco, ele ainda vai ser absorvido. Então, não vai ficar nessa intensidade. Se você colocar muito pouca tinta, ela vai secar e vai sumir inteira. Você vai ter que refazer tudo. Pincelzinho sujo. Aqui ficou um espaço muito grande, então eu vou colocar uma pétala pra lá. Ela tá por baixo. E aqui vamos só sujar. Assim, acho que aqui não precisa mais. Só uns acabamentozinhos, porque também você não pode deixar aquele monte de pontinhas de azul hortênsia. Tem que ter alguma coisa branca, parecendo uma pétala que tá lá por trás. Bom, agora aqui a gente deixa secar. Enquanto isso,
nós vamos iluminar o latão e a fita. Pincel número 8, branco puro, tira o excesso e você vai colocar exatamente no lugar onde você já tem uma mancha de branco. Estamos fazendo uma luz seca. Coloca a tinta, deixa o pincel carregadinho, mas sem aquele excesso na ponta. E essa luz, você pode empurrar a cor que tem do lado ali, ó. Aqui no caso, o marfim. Vai ficar só uma nuance de marfim. Aqui também, ó, onde tem marfim, eu vou colocar um pouco do branco. Pronto. Pincel número 2. Eu vou colocar branco novamente aqui. Agora é a hora de acertar. Um pouquinho mais de luz aqui. Agora, um pouquinho, tá vendo aqui essa área de luz? Eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Disfarço. Agora, vamos realçar todos os brancos da fita sem cobrir aquela luz que a gente já tinha. Por exemplo, aqui, ó, eu já tenho uma luz. Então, eu vou colocar o branco aqui na borda novamente, vou puxar, mas eu não vou chegar com o branco até onde eu já tinha ido. Aqui também. Aqui. Já vou limpar meu pincel aqui. Aqui passou um pouquinho, mas não faz mal. Vou deixar assim mesmo, não vou voltar com violeta. Caso você perceba que passou, o espaço do branco ficou muito grande, você volta com um pouquinho do violeta na sombra. Agora, com o pincel 0 e com o violeta, você vai fazer praticamente um contorno. Ó, com ele você acerta todos os detalhezinhos. E todas essas áreas onde tem o branco, você vai passar o violeta também. Aqui, por exemplo, ó. Você vai pôr o violeta e vai fazer um contorno. Acerta pontinhas. Eu vou esperar um pouco, porque precisa secar. Essa parte aqui do trabalho, ela tá totalmente seca. Então, eu vou borrifar um pouquinho de água, só para umedecer, para ficar mais fácil espalhar a tinta. Não passei água aqui, porque a hortênsia ainda tá molhada. Eu vou usar aquele pincel número 8 e vou usar o amarelo bebê. Amarelo bebê é um amarelo bem clarinho. Pega o amarelo limão, coloca um pouquinho do branco, que você vai ter o amarelo bebê. Eu vou deixar o fundo bem suave. Eu não vou trazer pra fora, é só um pouquinho mesmo aqui, ó, dos ladinhos. Vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Mais ou menos aqui, ó, a altura da fita. Aqui na horizontal, porque é o apoio do galão. E aqui não vou nem chegar, olha, limpando o pincel até o final da folha. Esse lado, só um pouquinho aqui do lado da fita,
do lado de dentro e limpe o pincel para o lado de fora. Nessa área, eu vou começar aqui o do cantinho. Coloco aqui e já passo o pincel para fora. Não coloque aqui primeiro para depois colocar aqui. Não, põe aqui, limpa teu pincel, já passa para fora que ele vai continuar na proporção certa de cor que o pincel vai soltar. Agora eu vou lavar meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do rosa ciclame. Pode ser qualquer rosa que você tiver, tá? Não tem que ser o ciclame, mas é a tonalidade. Eu vou pôr um pouquinho aqui, só limpando o pincel. E um pouquinho aqui, ó. Aqui só um pouquinho. Eu não vou nem descer até a altura da flor, assim. Agora, a gente vai aqui pra base. Nem lavei meu pincel, peguei um pouquinho do sépia. E eu vou colocar aqui, ó, embaixo da fita. Limpando o pincel pra fora bem de leve. Aqui também, ó, embaixo da fita, saindo um pouquinho. Só isso. Embaixo do galão. Aqui você pode pôr um pouquinho mais de tinta, tá? Também não vou trazer muito, só vou terminando aqui. O fundo tá úmido, o galão já tá preenchido, então você pode passar a tinta assim, ó, em cima, que a marca, o final do galão vai ficar aparecendo. Vou colocar só uma puxadinha ali. Isso aqui tem que preencher esse pedacinho. Eu podia ter crescido essa fita para evitar esse fundinho aqui. Do lado de cá tá pegando luz, então a gente pode ter um pouquinho de sombra aqui, ó. Aqui não vai ter sombra e nem aqui. Só isso de sombra que nós vamos colocar. E agora nós vamos terminar as hortênsias. Agora, com o branco puro e aquele pincelzinho 2 durinho, eu vou reforçar um pouquinho do branco. De algumas hortênsias. Eu escolhi essas aqui do centro, porque elas estão mais clarinhas já, e elas são as hortênsias que estão mais por cima. Você não precisa fazer todas as pétalas. Você pode fazer só algumas. Aqui, ó, fiz esta, um pouquinho nessa e aqui, nessa de baixo. Essa daqui eu vou fazer as 4. Esta eu vou colocar aqui um pouquinho e aqui um pouquinho. Aqui não vou pôr, eu vou pôr nessa aqui, que é dessa de cá. Só vou limpar o pincel aqui. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Imagine assim, que a luz tá chegando de lá. A luz não tá pegando em todas. Algumas ficaram por baixo. Pronto, acho que já clareei o suficiente ali. Agora, esta, mesma coisa. Eu escolho algumas, essa aqui tá bem mais molhada. Nem que depois eu tenha que reforçar um pouquinho mais. Enfim, são essas daqui que estão por cima. Eu vou usar o amarelo bebê. E com o cantinho do pincel, eu vou colocar os miolinhos. Eu gosto dessa parte porque a gente tem que adivinhar onde estão as flores. Porque nós não desenhamos todas as pétalas de todas elas. Algumas ficam assim, tá vendo aqui? Aqui tem uma e você não pode pegar muita tinta e colocar aqui, porque aqui é uma área de sombra. Então, você só faz uma sujeirinha
ali com o pincel. Já essas aqui, você pode deixar mesmo o pontinho bem acentuado. E assim, ó, aqui eu tenho duas pétalas, eu vou pôr um miolinho ali, vai dar a impressão que a florzinha tá por trás. Não precisa colocar miolinho em todos. A gente vai adivinhando onde teria uma florzinha. E aqui só o pincelzinho sujo. Prontinho. Trabalho prontinho. Espero que vocês tenham gostado dessa forma de pintar hortênsias. Esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente. www.sonalupinturas.com.br. Se você me apoia, eu fico muito feliz e agradecida. E agora, vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é minha aluna virtual Simone, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela conta que teve 2 professoras de pintura antes de conhecer o canal Sonalu Pinturas. A sua vontade de aprender é grande e seu objetivo é poder ensinar a pintura a pessoas que por algum motivo não teriam acesso a um curso. E é isso que ela tem feito. Parabéns, Simone! Que lindo! Seguindo os passos da professora. E hoje, o beijinho especial é todo seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.